Deixa eu chamar aqui agora então o doutor Saulo Mansur, que é delegado da Polícia Civil e também professor de Direito Penal, porque hoje nós vamos falar sobre audiência de custódia. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, que aliás foi uma sugestão de uma telespectadora do Balanço Geral, Maria Aparecida de Ipatinga. Algumas pessoas também têm perguntado sobre isso. Como é que funciona a audiência de custódia? Olha bem, a audiência de custódia, ela foi implementada no Brasil a partir de fevereiro desse ano, atendendo a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Qual que é a finalidade da audiência de custódia? Por que o Brasil passou a implementá-la? Ela tem muita relação com violência policial, né, tortura policial, que existe uma história não tão recente no Brasil de tortura policial, de violência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o país, há uns anos atrás, participou de uma convenção americana dos direitos humanos em ficou denominado de Pacto de São José da Costa Rica. E lá estabeleceu que em caso do indivíduo ser preso, ele deve, em qualquer situação no país, ser apresentado 24 horas na presença de um juiz. Mas o policial, ele participa dessa audiência de custódia? E isso tem também em outros países, essa audiência? Essa audiência de custódia, ela é implementada em diversos países, não com essa, cada uma com a sua peculiaridade, né? No Brasil, a partir de fevereiro, o que ficou estabelecido? Quando o indivíduo ele é preso, seja em flagrante delito, seja em decorrência de um mandado de prisão, em 24 horas, a documentação referente àquela prisão, junto com o indivíduo preso, deve ser encaminhada para o juízo competente, para que ele tenha um contato pessoal com o indivíduo e com a documentação também que gerou aquela prisão. Deixa eu entender então, o policial necessariamente ele não acompanha essa audiência? O policial vai fazer a escolta do indivíduo porque ele está preso até a audiência. O PM ou o PC? Dependendo do caso, ou a polícia militar, ou a polícia civil, ou até mesmo o sistema prisional, né? Enfim, qualquer uma das forças de segurança leva o indivíduo perante ao juiz, né? E na sala de audiência, onde vai se fazer presente o Ministério Público e o juiz, o preso tem um contato direto com o juiz e, nesse caso, o policial aguarda do lado externo. Porque o facilitou o trabalho de vocês? Olha, eu acho que a questão não é nem facilitou ou dificultou. Concedeu uma maior transparência. Isso é bom, não é? Porque às vezes acontece do indivíduo ser preso e posteriormente dizer que foi vítima de abusos e tudo. Então ele tem uma oportunidade de comparecer perante o juiz em 24 horas para que o juiz sinta aquele indivíduo para ver se ele está falando verdade, se está criando aquela história. Eu acho que não é questão de dificuldade ou de facilidade, é de maior transparência, isso é bom. Vamos pensar no seguinte então, diminuiu o número de denúncias, já que a grande preocupação talvez até fosse isso, né? Quando chega na frente do juiz ou do Ministério Público, eu fui torturado para que eu assumisse determinado crime. Diminuiu a quantidade de denúncias, pelo menos? Há uma tendência de haver uma redução de denúncias nesse sentido, claro, porque está havendo uma fiscalização mais eficiente. Antes da audiência de custódia, quando era formalizada a prisão do indivíduo, os documentos referentes à prisão eram encaminhados ao juízo competente em até 24 horas. Só que o preso não era encaminhado juntamente. Então, a diferença básica da audiência de custódia, que foi implementada de fevereiro para cá, com relação à anterior, era o seguinte: antes o preso não era encaminhado junto com os documentos, hoje sim. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, uma outra pergunta. A condução coercitiva tem mais ou menos alguma coisa a ver ou não? São coisas completamente diferentes? Não, olha, a condução coercitiva, ela tem uma natureza processual. O que é a condução coercitiva? Quando um indivíduo ele recebe uma intimação para comparecer em juízo ou para comparecer perante um delegado de polícia para prestar um depoimento. E ele não comparece. E a presença dele é indispensável, é fundamental para instruir aquela investigação. Então o delegado ou o juiz determina a condução coercitiva desse indivíduo. Para chegar, né, a essa condução coercitiva, por exemplo, ele tem que ser comunicado uma, duas, três vezes ou de uma vez só ele não compareceu? Não, havendo uma intimação e ele recebendo aquela intimação e não comparecendo, já é o suficiente para a condução coercitiva. Então, eu acho que está esclarecido. Sexta-feira que vem a gente volta a conversar com o Dr. Saulo Mansur. Tem um endereço eletrônico dele, olha, saulomansur@tvleste.com.br. Mais informações e mais perguntas e pode conversar inclusive com o senhor pelo endereço eletrônico. Pode sim. Obrigado mais uma vez. Um abraço, boa tarde, bom boa final de tarde, semana para o senhor. Um abraço.